Bem-vindo ao TADScast, o podcast onde tecnologia, gestão e inovação se encontram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um TADScast, o podcast onde você descomplica o mundo corporativo. Eu sou o Jonas. E eu sou o Rafael. E hoje, Jonas, vamos tocar num pilar que sustenta ou derruba qualquer empresa, o planejamento. Exatamente, Rafael. E para que serve o planejamento? É só um monte de papel e reunião? Ou é o que separa o sucesso do fracasso? Para isso, hoje trouxemos um time de peso. 2 visões de CEO e um especialista no assunto. Conosco hoje temos o João Marcos, CEO, que esteve à frente da Ford durante aquele período que teve a famosa crise, que foi um processo por acidentes, que foi para a justiça e a partir daí ele conseguiu reestruturar a empresa. Bem-vindo, João Marcos. Muito obrigado, Jonas. Muito obrigado, Rafael. É um prazer muito grande ser convidado aqui e compartilhar com as experiências que a gente tem, que a gente aprende ao longo da vida, às vezes da forma mais difícil, né? Temos também a Anne, especialista em planejamento estratégico, que teve como professor ninguém mais, ninguém menos que o Samuel Certo, um dos maiores contribuintes para a administração moderna. Foi ela a peça-chave que o João Marcos encontrou e contratou para organizar a casa da Ford. Seja bem-vinda, Anne. Muito obrigada, Jonas. Obrigada, Rafael, pelo convite. Eu posso dizer que, literalmente, o planejamento é a minha paixão. Então, ter passado esse tempo estudando junto com o Samuel Certo foi muito importante para a minha carreira e fico muito feliz de estar aqui junto de vocês. E para nos dar uma visão oposta, convidamos também a Jainara, uma ex-CEO de uma startup que, infelizmente, acabou fechando as portas, né? Muito obrigado pela coragem de vir até aqui, Jainara, e seja muito bem-vinda. Obrigada, Jonas. É importante falar sobre aquilo que deu errado para que outras empresas não repitam o mesmo erro. Anne, vamos começar pela base. O que é, afinal, o planejamento? Um bom ponto, Jonas. O planejamento, o Samuel, que foi o meu instrutor, ele define como um processo de estabelecer objetivos e definir a melhor forma de alcançá-los. Então, não é adivinhar de fato o futuro, né? Porque a gente não é um adivinho, mas sim se preparar para ele. Porque quando a gente define onde queremos chegar e como queremos fazer isso, é o que baseia o planejamento. No planejamento tem vantagens, certo? Como a redução da incerteza, minimizar o desperdício e, o mais importante, estabelecer padrões para o controle. Exatamente, Rafael. Muito bem citado. Sem o planejamento, você não tem uma direção. Você reage ao invés de agir. Então, o planejamento faz com que a gente tenha estratégias para atingir os objetivos organizacionais e também para concretizar a finalidade da empresa. Até porque uma empresa ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma finalidade. E no caso do João, ser reconhecido como uma das melhores fábricas de carro. Então, a finalidade dele era se tornar um dos maiores fabricantes de carro, né, com a sua marca Ford. E o seu objetivo também era muito alinhado com essa finalidade. Mas, Anne, tem alguma forma de traçar essas estratégias mais facilmente? Perfeito, Rafael, tem sim. Hoje, a administração moderna, que foi o que eu vim estudando junto com o Samuel Certo, ele traz 4 ferramentas básicas que ajudam ali na formulação dessas estratégias para traçar esses planejamentos. Então, ele traz essas 4 estratégias, que é a análise de questões fundamentais, análise de SWOT e também a análise de portfólio de negócios. E além disso, para complementar, o modelo de Potter, que é um grande amigo do Samuel Certo, que ele traz uma análise de indústria. Então, cada uma dessas análises, ela tem suas características. Então, por exemplo, nas questões fundamentais, na primeira análise, a gente senta ali com o CEO, com o dono da empresa e faz 4 perguntas básicas, bem básicas mesmo. Tanto que quando a gente pergunta, o proprietário fica ali, meu Deus, é tão básico assim? E quais são as finalidades e objetivos dessa sua empresa? Para onde essa organização está se dirigindo? Em que tipo de ambiente a organização se insere atualmente? E o que pode ser feito para melhor alcançar os objetivos organizacionais no futuro. Então, se a gente traz aqui um pouquinho para a empresa do João, quais são as finalidades e objetivos, né, da Ford? Essa é uma das maiores empresas de carro? É produzir carros somente com público alta renda? Para onde que a organização está se dirigindo? Como que ela se imagina no futuro?
futuro, porque um empresário, ele não pode ficar engessado no presente. Ele tem que ter ali a cabeça a mil, ele tem que pensar no agora, ele tem que pensar no futuro. E em que tipo de ambiente a organização está atualmente, né? É um ambiente saudável? É um ambiente de constantes rixas, né, entre marcas? E o que pode ser feito para melhor alcançar os objetivos? Então, vamos supor que o João centralizasse apenas em fabricação de carros para clientes de alta classe, né, que tem um alto poder de consumo. Então, ele traçaria ali um objetivo para esse tipo de pessoa. Então, ele deixaria de fabricar carros, né, mais baratos e focaria nos mais caros. O que não é o objetivo dele, é só um exemplo, né? E ali na estratégia, na análise do SWOT, o SWOT é basicamente 4 palavrinhas, que é os pontos fortes, a fraqueza e a oportunidade e as ameaças que essa empresa pode sofrer. Então, qual que é o ponto forte da tua empresa? Qual que é a tua fraqueza? Porque a pessoa pode ficar ali, minha empresa ela é sensacional, mas ela tem uma fraqueza. Qual que é a oportunidade que a tua empresa vai trazer para o segmento? Então, o meu carro, qual que é o diferencial dele? Qual que é a tecnologia que ele traz aqui para mim, né, para os meus clientes? E as ameaças ambientais é a questão do ambiente mesmo, né? A empresa, sei lá, é lá na Rússia e aí tá tendo uma guerra e não consigo produzir nem exportar meus carros para fora, tá? E a questão do modelo de Potter é basicamente trazer uma análise da indústria. Então, é basicamente você olhar a competitividade do mercado e ter oportunidades em cima disso. Anne, parece ser estratégias completas e também que levam tempo para ser implementadas. Haveria algum tipo que possa ser usado por pequenas empresas como as startups, como a da Genara, e que é uma empresa que busca lucro rápido e crescente? Sim, temos sim. Desculpa. Hoje nós temos o planejamento tático. O que seria esse planejamento tático? Ele é uma estratégia que a empresa pode estar utilizando que busca um sucesso em 1 ano ou menos. Ele é um planejamento ali muito direto, ele é focado no seu dia a dia, então todas as molduras, as mudanças que vai tendo ali dentro da empresa é focado no sucesso. Então, ocorreu algo que deu errado, já busca reverter isso e não foca tanto no futuro, é no presente, porque como ele mesmo diz, é um sucesso dentro de 1 ano. Porém, esse planejamento tático, ele não anda sozinho, ele pode funcionar ali dentro desse 1 ano, porém ele precisa de um planejamento tradicional para que ele se mantenha de pé, no caso a empresa se manter de pé. Porque se ela for depender somente desse planejamento tático, por exemplo, uma startup, talvez foi até algo que aconteceu com a nossa colega Genara, a empresa ela tende a não se sustentar. Por quê? Sempre vão haver concorrentes. Então, se eu estou com um planejamento que só pensa no presente, os meus concorrentes podem estar pensando no futuro e eu engessado num lugar só. Então, para uma empresa ter sucesso, ela precisa abranger os dois planejamentos. Mas funciona assim, para uma startup ali que está começando, que precisa de agarinhar, né, recursos, ter um rendimento mais rápido para os seus investidores, é muito viável, desde que após isso ele inclua um planejamento estratégico. Genara, olhando para trás, como você via o planejamento da sua empresa? Sendo honesta, Jonas, eu via como burocracia, perda de tempo. Nós éramos uma startup ágil. Eu achava que podíamos ir sentindo o mercado. Eu não tinha uma Anne para me auxiliar, não tinha uma especialista. Eu era a especialista. Eu tomava todas as decisões na intuição. É o famoso apagar incêndio o dia todo, né? Exato. O problema é que uma hora o incêndio é tão grande que não temos mais água para apagar, certo? Não tínhamos objetivos claros, então cada departamento corria para um lado. Quando tivemos um desequilíbrio financeiro severo, não tínhamos um plano B. João Marcos, vamos para o seu caso agora. A Ford passou por um processo seríssimo devido a acidentes. Poderia explicar um pouco o que foi esses processos? A reputação da empresa estava em jogo. Como foi esse momento para você? Bom, boa pergunta, Jonas. Fazendo uma história longa curta, basicamente um veículo da nossa produção teve um acidente muito inesperado. Basicamente quase ceifou a vida de 4 pessoas e isso nos trouxe um processo multimilionário
Devido à nossa fabricante de pneus, nós também tivemos muitos problemas. É um problema que a gente já estava tentando solucionar, já havia sido identificado, mas infelizmente a fatalidade acabou acontecendo antes e foi um momento de muita incerteza, foi muito caos. Nós tivemos muita pressão da mídia, dos próprios clientes e realmente foi muito inesperado. E aí a gente teve que tomar decisões chaves, né, para a gente não acabar destruindo toda a reputação de longos e longos anos da nossa empresa. Beleza, então foi aí que você contatou a Anne, né? Anne, qual foi a primeira coisa que você fez baseado em tudo que você aprendeu em todos esses anos que você estudou e atuou em empresas? Perfeito. Assim que o João me chamou e colocou ali todo o caso, eu fiquei assim maravilhada, porque era um caso muito importante para minha carreira, isso me abriu muitas portas. E o primeiro passo que a gente utilizou foi o primeiro passo do planejamento, que eu trouxe ali sobre a explicação de como que é o planejamento e tudo mais, que foi definir os objetivos, porque era um problema ali que não tinha um problema, né? Não tinha uma solução ainda. Então a gente chegou e perguntei para o João, qual o objetivo principal agora? Porque não era ganhar o processo, mas sim restaurar a confiança do público e garantir a segurança dos veículos. Isso realmente mudou tudo. A gente acabou tirando o foco do processo em si, que parecia um problema tão grande, né? E a gente começou a focar no que realmente importa, que é a pessoa, que é o nosso cliente, que é, na verdade, a coisa mais valiosa que a gente acaba tendo. Sim, e então com isso a gente construiu uma estratégia, porque para poder contornar isso a gente precisava de uma estratégia e a gente utilizou dois principais, que foi o baseado no SWOT, que é aquele que eu apresentei para vocês anteriormente, que foi na análise de situação. Então a gente identificou nossa fraqueza, que foi o nosso carro dando problema, né, o carro da Ford, e as nossas ameaças. Então a gente sofria ali a ameaça de ocorrer mais processos, então poderia vir mais clientes que poderiam ter ali uma fatalidade, e também principalmente a questão da mídia. Então a mídia ela foi muito maçante porque ela queria acabar com a empresa Ford, então a gente precisava contornar isso. E a outra coisa que nós fizemos foi a identificação de alternativas, porque a gente poderia fazer um recall total ou só dos lotes afetados. A gente ia negar o problema, tampar os olhos e só seguir em frente? Planejar é tomar decisões e essa conexão é crucial. O planejamento força a tomada de decisão. Não adianta planejar se você não decide. Anne, e como foi esse processo de decisão? Bem, Jonas, foi um processo de decisão bem racional. Eu aprendi muitas coisas com o Sergio, porque ele é um cara assim, que já teve muitas vivências e muitas experiências com empresas, e a gente teve que traçar ali realmente uma escolha, porque cada escolha que a gente tomasse ia ter um impacto de custo, de tempo, na nossa reputação também, né? E a empresa ela precisa ter um plano bem traçado para que a gente conseguisse fazer ali aquela estratégia, né? E graças a Deus a Ford tinha, ainda bem, porque isso facilitou muito. Mas, o que são esses planos, né? Bem, para contextualizar vocês, uma empresa, ela basicamente tem dois planos que ela pode ali implementar nas suas estratégias. Que primeiro é o plano permanente. Ele tem a palavra permanente, mas é que ela pode ser usada ao longo do período, mas ela pode ser usada várias e várias vezes, né, repetitivamente. E o plano único. Já o único é literalmente único, ele pode ser usado ali uma vez, ou, enfim, uma vez. E dentro do plano permanente, tem 3 subtópicos dentro dele, que é a questão das políticas, procedimentos e regras. E no programa único, é o programa de orçamentos. O que seriam as políticas dentro de um plano permanente? Quando a empresa ela é criada, ela vai se basear na política. Então, seja uma política de todos os seus colaboradores irem de uniforme, seja a política de ser uma empresa mais liberal, e aí seus colaboradores poderem ir com uma roupa mais confortável, enfim. E também tem a de procedimentos. Vamos supor que uma empresa ela tenha ali um processo de seleção, e ela vai seguir um procedimento padrão para esse processo de seleção, para que todos que, se algum dia se interessou em entrar nessa empresa, vai ter o mesmo padrão ali pelo qual ele passou. E as regras, que é o principal, é ali o que norteia esse plano, né, dessa empresa. Porque sem uma regra, a empresa pode ficar à mercê de qualquer colaborador. Então, se na minha empresa
todos têm que chegar às 8 horas, todos vão chegar às 8 horas. Já os planos únicos, né, que eles são ali usados em caráter exclusivos, enfim, por exemplo, programas. Quando uma empresa ela está com um novo colaborador, ela pode fazer um programa de onboard, que é um boas-vindas para esse colaborador, porém não é algo que vai ser usado sempre, é quando tiver um colaborador novo em um caso específico. E também um orçamento, que foi um caso aqui da empresa do João, porque quando a gente decidiu o que ia fazer, a gente precisou destinar um orçamento. Porém, isso não ocorreu várias vezes, ele ocorre ali uma vez, a gente tem orçamento e ele acontece. Falando em orçamento, realmente a nossa alternativa mais barata era colocar na justiça, carregar essa questão por vários e vários anos, porque, sendo bem sincero, milhões para uma empresa como a Ford, a gente consegue resolver. Mas realmente a gente não queria seguir por esse caminho, a gente realmente queria solucionar esse problema na vida de uma pessoa, né, do cliente, que é o que a gente tem de mais valioso. E realmente muitos executivos queriam, realmente a questão de levar para a justiça, mas o nosso planejamento acabou sendo outro que até agora se mostrou ser o mais acertado. Exatamente, porque o objetivo principal, que é restaurar a confiança, a alternativa de jogar na justiça era péssima, porque a gente usando ali o modelo racional, tomando uma decisão correta, embora cara a curto prazo, né, que foi ali de chamar todo o pessoal para vir trocar seus veículos com defeito, a gente conseguiu contornar aquilo, porque a gente assumiu o erro, né, implementou um novo processo de controle de qualidade, então a gente assumiu o erro, identificou o problema, resolveu esse problema e recuperamos nossa reputação. Como ela falou, foi uma situação, uma decisão não programada, né, mas realmente muito bem acertada, seguindo todo o planejamento que ela fez, e realmente nós conseguimos recuperar nossa reputação. A partir dessa data, quem não vivenciou isso nem sabe que isso aconteceu, então eu acho que realmente nós tivemos muito sucesso no nosso investimento e na decisão que ela acabou tomando, que nos trouxe até aqui. Jainara, ouvindo a Ana e o João Marcos, o que você acha que faltou na sua empresa? Faltou tudo isso. Quando a nossa crise, basicamente a entrada, a chegada de uma grande concorrente chegou, eu não tinha objetivos claros, nem análise de decisões. Você não tinha um processo de decisão como o do certo para lidar com esse tipo de situação, né, Jainara? Não, eu entrei em pânico. Tomei a primeira decisão que veio à cabeça, cortar 50% da equipe para reduzir custos, mas eu não analisei o impacto. Demiti pessoas importantes no produto e a qualidade acabou caindo. Os clientes que restavam acabaram indo embora. Jainara, você descreveu ali algo muito clássico que acontece em startups, que é justamente não ter um plano tático, não ter aquele planejamento ali de curto prazo para obter sucesso, porque qualquer decisão estratégica fica solta e você tomou uma decisão sobre uma incerteza, porque chegou um grande concorrente, você se assustou, teve ali aquela crise financeira, né, igual você comentou, o que levou, infelizmente, ao fim da startup. Exatamente, Ana. A minha intuição matou a minha empresa. Já o planejamento, o seu planejamento para a empresa do João salvou a empresa dele. Que debate, meus amigos. Rafael, que lição você extraiu desse todo esse debate que a gente teve hoje? Para mim, Jonas, ficou claro que planejamento, como nos descrito por certo, não é um documento estático, né? É um verbo, é um processo contínuo de definir onde ir e como tomar as melhores decisões para chegar lá, especialmente quando a crise bate, né? Perfeito, Rafael. E você, Anne? Maravilha, Jonas. A ideia que eu tenho aqui hoje, né, o aprendizado que eu trago aqui hoje é que o planejamento não é uma camisa de força, é uma bússola que permite com que a gente se desvie das tempestades, como a do João Marcos. Ele teve ali uma crise muito grande e o planejamento fez com que a gente contornasse isso, e hoje a Ford é uma das marcas mais preferidas dos nossos clientes. Então, ao invés de afundar, como infelizmente aconteceu com a Jainara, né? Então, esse é o principal ponto. Não entenda o planejamento como algo ruim, e sim como algo positivo que vai fazer a elevação da tua empresa.
Muito bom. João Marcos, suas considerações finais. O que eu tenho a dizer é confie no processo. O planejamento ele pode ter um custo elevado, dependendo da forma que você veja, mas é um dos investimentos mais importantes que pode trazer mais resultados no médio e longo prazo, porque muitas vezes a gente olha coisas que parecem à primeira vista ser a resolução dos problemas, mas na verdade o problema está aqui e realmente é isso que vai fazer toda a diferença. É o maior investimento que a empresa pode fazer. Maravilha. E você, Genaro, o que tem a dizer? A lição que eu tirei é não subestimar o básico. O ágil não significa caótico. Eu vou abrir uma nova empresa algum dia e a primeira pessoa que irei contratar será uma Anne. Muito bom. Muito obrigado a todos pela participação. João Marcos, Anne, Jainara e meu parceiro Rafael. Valeu, pessoal. Muito obrigado por participar do nosso podcast. Espero que vocês voltem aqui mais vezes. Exatamente. E para você, ouvinte, fica a pergunta: a sua empresa está planejando para o sucesso ou apenas reagindo ao caos? Erros de gravação. Se a reputação da empresa estava em jogo, como foi esse momento? Ele tem que olhar pro meu padrão. Bom, basicamente... Oxi, velho. A crise bate, né? Perfeito, Rafael. Anne. Desculpa. Eu.